toda a atenção para a palavra de Deus, para vocês poderem entender a palavra do Senhor. Aqui nós olhamos para um homem chamado Saulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, principal dos fariseus das sinagogas. Saulo, ele era pecador, ele era assassino, era um homem que cometia assassinatos, perseguia a igreja de Jesus, perseguia cristãos, porque após Jesus morrer naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia, ele ficou 40 dias e 40 noites ainda com os discípulos. E havendo ficado 40 dias e 40 noites ainda com os discípulos, ele deu os últimos ensinamentos e ele disse: eu vou para o Pai preparar uma morada, para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Mas eu indo preparar esta morada, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinho. Chegarei lá, pedirei ao meu Pai e Ele enviará o Consolador, para que fique convosco o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conhecereis. E esse Espírito Santo será dado. A Bíblia diz que Jesus subiu acompanhado de 2 anjos, um à direita, outro à esquerda. E aqueles anjos que subiram com Jesus nas nuvens, olhou para a igreja, olhou para os discípulos e disse: varões galileus, o que estão olhando? Esse Jesus que estava convosco, que morreu na cruz e ressuscitou, ele está subindo para o céu, nesta nuvem, mas da mesma forma que ele está subindo, um dia ele virá para buscar vocês. E essa é a promessa que nós temos. Agora aqueles homens foram para um lugar chamado Jerusalém, que era o templo, e ficaram em oração, esperando a promessa de Jesus que era dada, o Espírito Santo que viria sobre eles. O Espírito Santo desceu em Atos 2, encheu eles de poder ao ponto deles pular, falar em línguas, profetizar. E todos que viram aquele movimento diziam que estava embriagado, mas não era. Era o Espírito Santo de Deus que desceu sobre a vida do homem. As coisas espirituais para pessoas naturais às vezes é esquisita. Às vezes você olha, você que nunca foi numa igreja evangélica, nunca viu um cristão pregando a palavra, orando, você pensa: esses crentes são doidos, porque só sabem gritar, né? Muitos pensavam, eu pensava dessa forma. Só sabem gritar, falam umas línguas, parece até que estão falando inglês, mas não é. É as línguas dos anjos, é os dons de Deus, o poder de Deus, porque só quem sentiu e quem já recebeu o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. A glória desce, você chora. A tristeza vai embora, você sente uma alegria, um gozo muito melhor do que você estar numa melhor balada, numa festa. Porque o Espírito Santo, ele vem para encher aquilo que é o vazio da alma. Ele não vem para encher um vazio da carne, mas o vazio da alma. Porque quando o homem está triste, angustiado, longe de Deus, é porque a alma dele está triste e longe do Espírito Santo. Quantos que têm dinheiro, riqueza, buscam felicidade em todos os lugares, mas não encontram? Pode notar que numa festa, tudo começa bem, feliz. É amigo pra lá, é risada pra cá, é bebidinha aqui, bebidinha ali, mas sempre no final tem uma desgraça. Sempre no final da festa, parece que tem aquela tristeza. Aqueles que tomaram aquela cerveja, aquela bebida, já começam a chorar. Já começa a ficar angustiado, um já começa a provocar o outro quando vê dar uma briga séria. Por quê? Porque o diabo que está agindo naquele ambiente. Os demônios, ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. E daqui a pouco tem um dando tiro no outro, um facada no outro, e quando vê, a desgraça aconteceu e o diabo está sorrindo. Por quê? Porque estão longe de Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus, dá um sinal com a sua mão. A Bíblia diz desse homem chamado Saulo. Quando a igreja recebeu o Espírito Santo, a igreja começou a pregar a palavra. Pedro tomou a palavra e pregou uma palavra dizendo: arrependei-vos. E 3.000 almas dobrou o joelho, a Bíblia diz. 3.000 almas aceitou Jesus e decidiu mudar de vida. E aquilo começou a incomodar os demônios. E um demônio tomou o corpo deste homem chamado Saulo e disse: vamos matar essa igreja, vamos parar esse evangelho, vamos parar esse povo que tem pregado esse Jesus. E a Bíblia diz que os milagres aconteciam. Era paralítico que andava, era coxo à beira da porta formosa que ali, agora naquele momento, saltava e começava a firmar os pés. Cego vendo, mudo falando. Tudo que Jesus operava, ele deixou autoridade e dizendo: vocês também operarão sinais, vocês também curarão enfermos, vocês também expulsarão demônios, e se beberem e tocarem alguma coisa que for mortífera, não vos causará dano algum.
Alguém tem glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele disse, eu vou dar poder para vocês ir pregar, curar, libertar, e se alguma coisa morder vocês, alguma coisa, eu vou tomar alguma coisa que derem de veneno para vocês, não vai causar dano. Por quê? Porque eu estou no comando de tudo. Essa foi a promessa de Jesus. E a Bíblia diz que esse Saulo, tomado por um demônio, ele começa a pegar cartas, porque naquela época tinha que ter autorização para ir prender os crentes. Então ele pegou uma autorização, como se fosse assim, do juiz hoje, um policial. Ele pega uma autorização da polícia e vai para prender as pessoas. Assim eram os policiais da época. Assim Saulo era como se fosse um policial da época, para você entender melhor. Ele pegou as cartas e foi. E chegando lá, no meio do caminho, ao meio-dia, a Bíblia diz que raiou uma luz diante dele. Na época não existia carro, então ele estava sobre um cavalo. A luz raiou sobre ele e na hora ele ficou cego e caiu do cavalo. E a Bíblia diz que ele caiu do cavalo, cego, uma voz bradou no ouvido dele e disse, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele ficou sem entender e disse, quem é você que fala comigo? E a voz falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas quem que eu estou perseguindo? A mim, Jesus. Você está me perseguindo porque está perseguindo o meu povo, a minha igreja está perseguindo a mim. Veja só a importância. Você vê que a importância que tem o homem ou a mulher quando ele serve a Deus. Quando alguém persegue um homem ou uma mulher de Deus, está perseguindo o próprio Jesus. Quando você abre a casa, por exemplo, esta casa que foi aberta para a palavra de Deus, você não está abrindo a casa para o irmão Márcio ou para mim que estou pregando a palavra. Você está abrindo a tua casa para Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você vê um evangelista, alguém chegando, batendo de porta em porta e dizendo, aceita a palavra de Deus. Quando aquela pessoa recebe a palavra, ela não está recebendo o homem, ele está recebendo Jesus. Glória a Deus. Mas quando rejeita aquela palavra, está rejeitando o próprio Jesus também. Que coisa séria, né? Alguém já sabia disso? Tremendo, né, irmãos? Por isso que é importante nós ouvir a palavra de Deus para nós aprender cada dia mais as Escrituras. A Bíblia diz que ele ficou sem saber o que fazer naquela hora, cego. Aí ele falou, o que eu devo fazer então para parar de te perseguir, Jesus? Aí ele falou, entre em Damasco, cidade de Damasco, que lá será dito o que tu deve fazer. Então Saulo agora, 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, de joelhos dobrados, cego, levado pelas mãos, porque agora ficou cego, com a glória de Deus. Quem vê a glória de Deus, se não estiver preparado, fica cego, fica doido. Tem que estar preparado para ver a glória de Deus. Aquele homem ainda não estava preparado, por isso que ele ficou cego, porque a luz de Jesus é muito mais forte do que o sol. Às vezes tu olha um Jesus de imagem de escultura que os homens fazem, pendura na parede, pendura nos crucifixos. Esse Jesus é um Jesus falso, mentiroso. Porque o Jesus que nós serve, ninguém consegue ver ele. Se chegar de ver ele, fica cego. Como este homem ficou cego. Porque o Jesus que nós serve, a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 1, que o rosto dele brilha mais do que o sol. Alguém já tentou olhar para o sol? É difícil olhar para o sol, né, irmãos? Imagine olhar para a face de Jesus que brilha mais que o sol. Então é muito forte a glória desse Jesus. Aleluia, Jesus. Então a Bíblia diz agora que ele cego, Jesus, o Espírito Santo visita do outro lado da cidade um homem chamado Ananias, profeta. E o Espírito Santo diz, Ananias, vai à rua chamada à direita, assim, entra na casa lá de Judas, está um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando 3 dias e 3 noites, que não come, que não bebe, está cego. Mas numa visão eu mostrei para ele, você chegando e colocando a mão sobre a cabeça dele, e ele voltando a ver, caindo as escamas dos seus olhos. Ananias diz, Senhor, tenho ouvido falar que este homem mata cristãos. Tenho ouvido falar que este homem persegue homens, mulheres, lança na prisão, mata, decapita, faz isso, pica. E o Senhor quer que eu vou lá do outro lado? Aí Jesus falou, vai, porque ele é vaso escolhido para mim. Ele é um homem que eu escolhi para pregar o meu evangelho. E ele vai pregar o meu evangelho a judeus, a gentios e até os confins da terra. Glória a e aos Deus, gregos aleluia. também.
Ananias pegou e obedeceu a voz de Deus? Foi. Por quê, irmão? Quero falar para você. Jesus não veio para os sentir. Jesus não veio para os crentes. Jesus veio para salvar o pecador arrependido. Jesus não veio para aqueles que estão são. Quem está são não precisa de médico. Se você está bem de saúde, você não precisa de médico, certo? Quem concorda comigo? Agora, se você está doente, você vai aonde? No posto de saúde. Porque você precisa de um médico para te atender. Existe a doença do corpo e existe a doença da alma. E a doença da alma é o pecado. O pecado é a doença que mata a alma, porque o pecado gera morte. Então agora, naquele momento, aquele homem estava não doente fisicamente, mas doente da alma. E Jesus foi de encontro com ele para curar ele, limpar ele, transformar a vida dele. E a Bíblia diz que foi lá, Ananias colocou a mão na cabeça dele, ele voltou a ver, enxergar, e foi uma bênção de Deus. Caiu as escamas dos olhos dele. Aí Jesus começou a ensinar ele a palavra, e ele começou a estudar quem era Jesus e tal, e começou a ser um pregador da palavra de Deus. Só que agora o perseguidor começa a ser perseguido, porque Jesus falou para Ananias: este homem é escolhido meu, mas eu vou fazer ele sofrer por amor ao evangelho, para ele ver que não pode perseguir a minha igreja. E a Bíblia diz que ele começou a ser perseguido. Tentaram matar ele, deram 40 açoites, lançaram na prisão umas 2, 3 vezes, bateram nele, surraram ele, fizeram ele sofrer, mas ele não negou Jesus. Só que a Bíblia diz que ele foi tão cheio do Espírito Santo que a própria roupa dele levava nos enfermos e as enfermeiras eram curadas. A roupa do apóstolo Saulo, que se tornou Paulo, a roupa dele passava no paralítico, o paralítico começava a andar. Só pra você ter noção. Se tinha uma pessoa endemoniada, lançava lá a roupa do apóstolo Paulo, o demônio saía daquela pessoa. Então os milagres eram muito fortes através da vida dele. Quem acredita que Deus pode te usar para operar um milagre? Só basta ser transformado. Só basta se colocar na mão do oleiro. Só basta você fazer que neste homem ter um encontro com Jesus. Porque quando tem um encontro com Jesus, a vida muda. A história muda. Quem compreende a palavra de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então a Bíblia diz que agora ele vai sofrer muitas perseguições, mas ele tinha que ganhar almas. Porque Jesus prometeu que ele ia ganhar almas. Então ele foi a Roma, ele foi a Gálacia, ele foi aos Éfesos. Ele foi indo de cidade em cidade, aonde ele chegava ele ganhava alma, e uma igreja era constituída. Por isso que nós chamamos eles de apóstolo Paulo. Alguns falam na igreja católica o São Paulo, né? O apóstolo Paulo. Pedro na igreja católica chama de São Pedro, mas é Pedro, discípulo de Jesus. E eles iam de cidade em cidade ganhando almas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz então que agora chega o último objetivo. Mas agora ele foi preso. Este homem foi preso por pregar a verdade. E preso agora eles vão encarar o quê? Um naufrágio. Porque eles tinham que ir até uma cidade chamada Roma, onde era o último destino. E para eles ir a Roma, estava ali Paulo e mais alguns presos dentro de um navio. E eles foram navegando naquele rio. E a Bíblia diz que eles indo navegando naquele rio, veio um vento muito forte. A Bíblia fala até o nome do vento, como se fosse um tornado, um tsunami. E ali envolveu aquele navio. E eles estavam 14 dias em jejum a Deus, sem comer e sem beber. E a Bíblia diz que esse vento envolveu e quebrou todo o barco, só para você ter uma noção. Mas Paulo falou, nem lá não vai morrer, Deus vai dar o livramento. E ali eles não morreram, segundo a palavra de Paulo, foram parar dentro de uma ilha chamada Malta. Quando eles chegam nessa ilha chamada Malta, tava lá bárbaros. Quem sabe eram indígenas, que nem aqui no Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, com os portugueses, descobriram este lugar. Quem sabe esta ilha era assim. Pessoas, povos diferentes, quem sabe até mesmo canibais, vai saber o que era aquilo. Mas eles receberam com carinho, fizeram uma fogueira. Está lá Paulo agora ao redor da fogueira ali, lançando lenha no fogo, para não deixar apagar, porque estava chovendo e era frio. E na época não havia cabanas. Então eles estavam no meio do nada, no limpo.
Então o fogo ia aquecer eles ali. E a Bíblia diz que uma víbora, uma cobra peçonhenta, pegou na mão de Paulo. Pegou na mão dele. Mas havia uma promessa que Jesus tinha dito: se vocês me servir, as minhas palavras estiverem em vós, farão milagres, e se beber alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. Todos olharam e disseram: vai morrer este homem a qualquer momento, porque a injustiça não deixa ele viver. Escapou de um naufrágio e agora uma víbora pega no braço. Imagine só. Então eu tenho certeza que não é essa víbora, irmão, é muito mais venenosa do que a cascavel. Eu tenho certeza que é. Porque víbora é uma cobra muito peçonhenta. Provavelmente onde ela picava já paralisava, já a pessoa já morria na hora ali. Porque eles ficaram abismados olhando, a qualquer momento ele vai morrer. A qualquer momento ele tomba. Quantos que olham para você e dizem: a qualquer momento você vai morrer? A qualquer momento vai acontecer uma desgraça com ele, com ela. Essa é a vontade do diabo. Quando a víbora picou, todos ficaram esperando a morte. Quantos que hoje esperam para filmar a desgraça de alguém? Esperam que aconteça algo com o seu vizinho, com a sua vizinha, para ele poder amanhã jogar no Ibope, jogar no jornalismo, poderem comentar sobre aquela desgraça. Só que eu tenho uma palavra para vocês nessa tarde: aquele que entrega a sua vida para Jesus, nenhum mal causará dano algum. Glória a Deus. Porque o Deus, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. A Bíblia diz então que não aconteceu nada com o apóstolo Paulo. E ele incomodou a víbora, jogou a víbora no fogo. Porque a víbora aqui simbolicamente é o diabo. Alguém já ouviu falar do diabo? Quem sabe a tua boca até já pronunciou o nome dele, né? Às vezes as pessoas do mundo, elas falam diabo, demônio, sem entender o que estão falando. Às vezes eles pensam: tropeçou, diabo. Fala o nome dele, né? Mas não sabem que esse ser chamado diabo, satanás, demônios, ele existe realmente. Não é um conto de fadas ou um filme de ficção científica. Este diabo, ele existe. Não só ele, mas como todos os seus anjos caídos, os demônios, os Exu. E eles vêm para quê? Para roubar, matar e destruir. Para fazer a pessoa se matar, suicidar, tirar sua própria vida. Para fazer um odiar o outro. O diabo, ele vem para isso, para destruir o casamento. Só que Jesus, ele vem para destruir as obras do diabo. E ele levantou uma igreja para quê? Para desfazer as obras do diabo. Se tem macumbeiro de um lado fazendo macumba para destruir a vida de alguém, existem joelhos dobrados de outro dizendo: Jesus, repreende a macumba agora e dá o livramento para aquela família. É por isso que a igreja está na terra. Nem todos, porque hoje em dia muitos estão preocupados com dízimo, com oferta, preocupado, enganando o povo, mentindo para o povo. Mas ainda existe uma igreja que combate contra as obras do mal para o bem das pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. O diabo, ele está rodeando a tua vida, ele está babando para te matar. Ele está babando pela minha alma e pela tua também. Ele quer nos derrubar, ele quer nos matar. Só que a Bíblia diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O diabo, ele toca em quem é dele. Mas nem quem entrega a vida para Jesus, o diabo não pode tocar. Porque Jesus o guarda, Jesus o livra. Ele pode até tocar, como tocou na mão de Paulo, através daquela víbora. Só que não morre, porque Jesus, ele guarda. E se morrer, estará num lugar melhor, chamado Céus de Glória Nova, Jerusalém. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos recebem esta palavra? Se põe em pé, então. Não vou mais além. Quantos gostou da palavra de Deus? Então é isso, meus irmãos. Hoje Deus te trouxe neste lugar para dizer que ainda há esperança para a tua alma. Hoje Deus te trouxe neste lugar para dizer: como mudei a vida de Paulo, quero mudar a tua. De um matador se tornou um pregador da palavra. Porque para Jesus ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega a prostituta, transforma numa pregadora, numa missionária. Ele pega assassino, ladrão, os piores tipos,
Aqueles que perante a polícia, a sociedade diz que é só cemitério e só cadeia. Jesus, ele pega e muda a vida dessa pessoa quando ele entra na vida. Só que Jesus, ele não invade, ele abre, bate na porta, se abrir, entra ali, né, irmão? Ele entra, se você abrir a porta do teu coração, ele entra. Quem crê, diga glória a Deus. Agora, solta o peso pela veia no mundo espiritual agora, ó. Solta, por causa dos esmaltes, ó. Por causa que tem demônio no esmalte. E os demônios que estão no esmalte, as pessoas que morreram com essas coisas, filha, eles que vão vir buscar. As pessoas não acreditam, mas olha pra você ver. Os demônios estão no pé dela, Jesus, agora. Ó, Jesus vai cravar a espada nos demônios que estão no teu esmalte, no esmalte. Por isso está manifestando a tua mão parcial. Isso. Por quê? Porque por causa do esmalte, ó. Jesus, o demônio está no esmalte. Crava a espada na unha dela agora e ela vai cair para trás, ó. Tem! Mante o degai, ó. Ó, viu o anjo abaixar a espada, ó. Ó. Eu vi o anjo abaixando a espada, ó. Ó. Por causa do esmalte, ó. Deus está mostrando para você, porque Ele te ama. Tá bom? Por causa do esmalte. Amém, irmã? Fala assim, Jesus, me liberta, me transforma, muda a minha vida, faz de mim uma grande serva do Senhor. E todo mal, suma em nome de Jesus. Solta que eu tô vendo. Isso. Isso, olha lá, ó. Soltou, ó. Olha lá, soltou, ó. Solta. Olha lá, soltou, ó. Olha lá. Olha, eu tô vendo, ó. Soltou, ó. Olha lá. Eu tô vendo o mundo espiritual soltando, ó. Olha só que tremendo. Ó, o que tá nos dedos dela, Jesus, agora, ó. Ó, o que está no dedo dela, ó. Olha lá, no dedo dela, olha lá, mexeu o pé, ó. Quem viu? No dedo dela, ó. A partir de agora, tudo mal. Sim. Ó, solta. Solta, o corpo dela vai indo pra trás. Agora, solta. 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 Solta, que vai pegar até fogo na mão dela. Solta. 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 Mais. Mais, anjo Gabriel. Agora. Mais, vai pegar fogo na mão dela, vai jogar. Isso, mais. Mais. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Isso. Isso, todo demônio que eu vejo nesse cigarro. Isso, solta agora. Solta pra ela sentir o peso, ó. Solta, o corpo dela indo pra trás, ó. Solta, os demônios que tá na caixa de cigarro, ó. Isso, solta pra ela sentir o peso na mão dela, ó. Isso, pulando. Pulando, anjo Gabriel, agora, ó. Abre o portal, agora deixa ela sentir o peso. Isso. Pra ela saber, meu pai, agora, ó. Solta tudo o peso. Solta. Solta nas mãos dela agora, ó. Eu não sei se vai fumigar as mãos dela. Mas se Jesus quiser mostrar fumigando as mãos dela, Jesus vai mostrar. Isso, agora, Jesus, pode mostrar pra ela. Pode soltar tudo. Solta. Solta. Isso, vai libertando ela. Isso, liberta ela do vício. Liberta ela do cigarro. Liberta. Isso, liberta. Liberta, meu pai. E agora? Todo mal. Sai! Amém, mano? Ora pra Deus. Coisa? Sei. Hã? Tá bom, deixa um pouquinho. Tá bom, porque tem demônios aqui, mano. Agora